Bom, boa tarde a todos. Hoje, então, iniciaremos mais uma apresentação do nosso Journal Club, agora com o Luiz Carlos. Vai apresentar um artigo. O Luiz ele é graduando em nutrição do campus UFRJ Macaé e tem acompanhado as atividades do nosso grupo já tem um tempinho. Só esperando a pandemia passar, as atividades, né, presenciais retornarem para ele começar a escrever um artigo, a publicar, né, Luiz? Então, Luiz, fica à vontade, só apresentar o título da sua apresentação e dar continuidade. Obrigado pelo aceite do convite. Pode ir. Manda bala. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado, Thiago, pelo convite, para estar aqui apresentando esse artigo. Como mencionado anteriormente, né, me chamo Luiz Carlos, sou graduando do curso de nutrição na UFRJ Campus Macaé. E hoje o artigo que eu trouxe para apresentar, ele se chama Efeitos de uma combinação de suplemento de proteína e antioxidante, alteração da função muscular e dor após o exercício excêntrico. Esse estudo ele foi elaborado pelo Laboratório de Nutrição Humana e Metabolismo da Universidade de Skidmore, sediado em Nova York, nos Estados Unidos, e publicado no Jornal da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, uma revista que tem um fator de impacto de 4,9, medidos aí no período de tempo que compreende os anos de 2019 e 2020. Bom, introduzindo ao estudo, né, os pesquisadores eles conceituaram o exercício excêntrico. São aqueles que são realizados no sentido oposto ao do movimento, onde o músculo ele produz força enquanto se alonga para resistir a uma força externa. Muitos esforços ocupacionais e atléticos envolvem essas contrações musculares excêntricas ou, né, alta intensidade, contrações de alta intensidade, que são realizadas em repetidas sessões dentro de um período de 24 horas. E estas ações elas podem resultar em lesões musculares e estruturais significativas e também a dor. Então, aqui nas imagens, para exemplificar, né, como atividades atléticas, eu trouxe aqui como, por exemplo, o crossfit, o tênis, a luta greco-romana, mas também pode ser a luta livre, o karatê, e como atividades ocupacionais, os treinamentos militares e, no caso do corpo de bombeiros, né, a ação de você efetuar, né, o apagamento de incêndios e de chamas. Bem, como que acontece esse processo, né? Primariamente, o exercício excêntrico, ele induz danos por meio do estresse mecânico, o que pode prejudicar a contração muscular, seguido por dano de origem metabólica. Então, aqui na representação esquemática, né, eu tenho aqui uma representação da fibra muscular. Você tem aí, né, a actina-miosina, que ela sofre esse dano mecânico e dano de origem metabólica também. E, secundariamente, em resposta a esse dano mecânico, as fibras musculares elas liberam algumas citocinas pró-inflamatórias, e essas citocinas, por sua vez, atraem algumas células do sistema imune, no caso, neutrófilos e macrófagos. Essas células elas são atraídas até o músculo para realizar a reparação do tecido danificado durante o exercício. E embora não seja um efeito direto da resposta inflamatória, a dor muscular após o exercício excêntrico ela acontece devido ao aumento de sensibilidade nociceptora e mecanorreceptora aos subprodutos da degradação do tecido muscular. Dentro do músculo, né, os leucócitos eles liberam espécies reativas de oxigênio, enquanto as citocinas ativam enzimas que geram essas espécies reativas de oxigênio. E com isso, os pesquisadores eles buscaram na literatura, né, evidências que pudessem fazer essa relação dos antioxidantes com a neutralização, né, a atenuação do estresse oxidativo, da produção dessas espécies reativas de oxigênio. Então, eles encontraram alguns estudos, né, que têm demonstrado a eficácia de suplementos antioxidantes, particularmente aqueles contendo alto teor de antocianinas, em atenuar o declínio agudo na força muscular, devido ao dano muscular, né, causado pelo exercício excêntrico, por meio da redução dessas espécies reativas de oxigênio.
Então, aqui na imagem, né, eu tenho a representação das antocianinas, né, a fórmula química, né, a estrutura química, com as fontes alimentares, onde elas se encontram, né, normalmente frutas vermelhas. Então, eu tenho aqui a framboesa, o blueberry, o morango. E aqui na representação, né, uma espécie reativa de oxigênio, né, um processo que ocorre, né, e essa relação. Aliado a isso, né, os pesquisadores também encontraram na literatura, né, evidências da suplementação pós-exercício com proteína ou aminoácidos, que também pode aumentar a velocidade da recuperação muscular após o exercício excêntrico. E esses estudos apontavam, né, que a ingestão de um suplemento de proteína do soro de leite demonstrou aumentar a recuperação da função muscular dentro de 24 horas de exercícios excêntricos em indivíduos destreinados. E esta recuperação, ela é provavelmente, né, devida aos níveis elevados de aminoácidos livres no sangue, aumentando a síntese proteica e a atenuação da degradação do músculo, né? E além disso, a suplementação de proteína, ela aumenta, como mostra aqui na imagem, né, a proliferação de células satélites após a recuperação do exercício excêntrico. Então aqui a gente tem a relação, né, da suplementação com a proteína, a síntese proteica, realizada, né, pelos aminoácidos, e a proliferação das células satélites. Então, eles tiveram a ideia, né, e eles procuraram também na literatura algum artigo que pudesse fazer essa relação, essa junção da suplementação da proteína com a suplementação de antioxidante, e eles não encontraram, né, até o momento, até então, na literatura, essas evidências. E então eles criaram o objetivo do estudo, que foi determinar os efeitos da administração conjunta de proteínas e antioxidantes na função muscular e dor muscular após contrações excêntricas. E como hipótese, né, eles criaram a hipótese de que a ingestão de doses de recuperação de proteína mais antioxidantes após o exercício excêntrico, fatigante dos músculos extensores do joelho, reduziria mais a dor muscular e atenuaria o declínio da função muscular em 24 horas, comparado com a ingestão de carboidratos ou proteínas isoladamente. Bom, então, inicialmente eles fizeram a seleção de voluntários para participar desse estudo. Então, eles selecionaram 60 estudantes de sexo masculino em idade universitária entre 18 e 30 anos de idade. Esses estudantes eles eram relativamente sedentários, praticavam atividade física no máximo 2 vezes por semana, visando melhora ou manutenção da aptidão física. Eles não realizaram treinamento de resistência dos músculos quadríceps e não experimentaram dor muscular de início retardado nestes mesmos músculos durante os 3 meses anteriores ao estudo. Esses estudantes eles não possuíam qualquer problema musculoesquelético ou médico que pudesse interferir na realização do exercício exigido. Não apresentavam resposta alérgica ou sensibilidade à proteína do leite, né? E os voluntários eles deveriam se abster de medicamentos para resfriado, analgésicos, aspirina ou qualquer outra preparação anti-inflamatória por pelo menos 7 dias antes do estudo. E, além disso, eles deveriam se abster-se de cafeína e álcool por 24 e 48 horas antes do estudo, respectivamente. Ou seja, abster-se de cafeína 24 horas antes do estudo e de álcool por 48 horas antes do estudo. Bom, aqui nós temos o design do estudo, né, como ele foi desenhado. Então, nós temos aqui os 60 participantes. Eles passaram por um processo de randomização e divididos em 3 grupos, né? Um grupo que fez a ingestão de água, né, 250 ml de água adoçada com sabor de frutas vermelhas. E eles viram, né, que o carboidrato, eles adotaram o carboidrato como grupo controle, pois a suplementação não demonstrou aumentar ou prejudicar a recuperação do exercício excêntrico. O segundo grupo, um grupo proteína, eles tomaram 250 ml de água contendo 31 gramas de proteína hidrolisada de soro do leite, em pó, e também um pó não calórico com sabor de framboesa. E o terceiro grupo, que é o grupo proteína mais antioxidante, eles tomaram 250 ml de água contendo, além de 31 gramas de proteína hidrolisada do soro do leite, eles tomaram uma mistura em pó com 80% de solubilidade e padronizado para 4 antocianinas diferentes, né? E, além disso, além dessa suplementação, foi feita uma medição de base, a gente chama de baseline, né, que foi uma medição do pico de torque isocinético, o pico de torque isométrico dos músculos extensores do joelho,
a dor muscular percebida e as medidas de circunferência da coxa. E essas avaliações, essas medições, elas foram feitas antes do exercício excêntrico, imediatamente após o exercício excêntrico, 1 hora, 2 horas, 6 horas e 24 horas após o exercício excêntrico. E a suplementação, né, essas suplementações adotadas, elas foram consumidas após o exercício excêntrico e 2 horas antes de completar, né, essas 24 horas após a realização dos exercícios. Esse aqui é o próximo. Além disso, né, foi feita uma avaliação de percepção sensorial através de uma escala hedônica de 9 pontos, pois geralmente, né, os autores eles consideraram que a aceitabilidade, né, a aceitação sensorial dessa suplementação seria fator determinante para a adesão do uso do mesmo, né? Além disso, todos os voluntários eles receberam uma dieta com baixo teor de antioxidantes para seguir no dia anterior do experimento e no dia com o objetivo de minimizar o impacto da dieta nesse experimento. Foi feita também uma avaliação de gestão alimentar através do registro dietético de 48 horas durante, né, o período do estudo. Foi feita também uma caracterização dos participantes através do percentual de gordura corporal, massa de gordura corporal, massa livre de gordura e por meio da técnica de pletismografia por deslocamento de ar. E foi feita também uma padronização, né, antes da realização do exercício excêntrico e no dia seguinte, né, na avaliação de 24 horas. Os voluntários eles receberam uma barra de cereais no café da manhã para consumo, né, para consumir. Pois bem, como que foi feito, né, essas medições, essas avaliações, né? Então, primeiramente, o pico de torque isométrico ele foi determinado após 5 minutos de aquecimento, né, em bicicleta ergométrica com carga leve, usando posteriormente, né, a melhor de 3 contrações isométricas máximas dos extensores do joelho flexionado em um ângulo de 90 graus, em um aparelho que a gente chama de ergômetro. E o pico de torque isocinético ele foi determinado após uma série de 5 repetições de aquecimento, né, e usando uma série, posteriormente, de 5 contrações isocinéticas dos extensores do joelho em uma amplitude de movimento determinada individualmente. Além disso, a dor muscular ela foi avaliada através de uma escala visual analógica, uma escala parecida com essa aqui, né? Essa aqui foi um modelo que eu trouxe para exemplificar, que consistia numa linha horizontal de 100 milímetros de comprimento, informando sem dor na extrema esquerda e pior dor possível na extrema direita. Os voluntários eles foram sentados com a perna direita em flexão passiva de 90 graus no início da avaliação e instruídos a estender o joelho da perna direita paralelamente ao chão em extensão total. Esses voluntários, então, colocaram uma marca na escala correspondente à sua percepção de dor do músculo quadríceps direito, e essa avaliação foi feita sem adição de peso inicialmente, e em seguida foi adicionada uma massa de 5 kg suspensa no tornozelo desses voluntários, né? E, além disso, foi usada uma fita métrica para medir a circunferência da coxa direita no ponto médio entre o músculo trocânter maior do fêmur e a articulação do joelho, para avaliar o inchaço localizado, e esse ponto ele foi marcado, né, com um marcador permanente para a padronização e consistência das medições futuras, né, após o exercício excêntrico também. E o exercício excêntrico em si, ele foi realizado em um dinamômetro isocinético, né, e eles realizaram dinamômetro conforme mencionado aqui na imagem, né, exemplificado aqui na imagem, e foram feitas 100 contrações excêntricas máximas dos extensores do joelho da perna direita a uma velocidade angular de 40 graus através de uma amplitude de movimento de 80 graus. Para iniciar cada contração, os voluntários realizaram uma breve contração concêntrica contra o braço de alavanca, né, do dinamômetro de aproximadamente 5 libras. E então, com esforço máximo contínuo, eles resistiram à força do dinamômetro alongando seus extensores de joelho. Esses músculos, né, os extensores de joelho, eles foram relaxados ao final de cada contração
E durante a fase de recuperação, a perna foi relaxada e retornada para a posição inicial no dinamômetro. E além disso, foi fornecido para esses voluntários, né, um encorajamento verbal para garantir o esforço máximo de uma maneira consistente durante todas as contrações. Bom, aqui a gente já entra nos resultados, né, obtidos. Aqui eles mostram, nesse print, né, que vem do próprio artigo, nessa imagem, as características dos grupos, né, antes da realização do exercício excêntrico. E aí, então, né, os pesquisadores eles concluíram que não houveram diferenças significativas para idade, altura, peso, percentual de gordura corporal, massa magra e circunferência inicial da coxa entre os grupos. Né? Então, aqui você tem os 3 grupos caracterizados e os critérios que foram avaliados. Então, eles não perceberam diferenças significativas. Bom, aqui nessa segunda imagem, a gente tem a análise da dieta, da ingestão alimentar desses voluntários nas últimas 48 horas antes do estudo. E eles não perceberam diferenças significativas na ingestão de macronutrientes, vitaminas e minerais entre os 3 grupos. A única diferença significativa que eles perceberam é aqui embaixo, na ingestão de colesterol, na qual o grupo carboidrato, no primeiro dia, ele ingeriu mais colesterol do que os demais grupos. Então, aqui embaixo você pode ver que em miligramas, houve uma ingestão de 582 miligramas no grupo carboidrato no dia 1, 291 miligramas no grupo proteína e 250 gramas no grupo proteína mais antioxidante. E no dia 2, né, assim como nos demais nutrientes, nos demais dias, não houve diferenciação, não houve diferença significativa. E com relação ao sabor dos suplementos, né, o suplemento de carboidrato ele teve uma pontuação média significativamente maior para sabor na escala hedônica que o suplemento de proteína. No entanto, não houve diferença na pontuação de sabor entre proteína e antioxidante e carboidrato, ou na diferença de sabor entre proteína mais antioxidante e proteína isoladamente. Isso aí na avaliação da percepção sensorial dos indivíduos, dos voluntários. Bom, aqui são as medidas de baseline, né, as medidas antes do exercício excêntrico, dos 3 grupos, e eles também constataram, né, que não houve diferença significativa em ambas as funções musculares, tanto a isométrica como a isocinética, entre os 3 grupos de tratamento. Passando para o próximo. Aqui foi feita a avaliação do trabalho excêntrico especificamente, né? Então, eles também constataram que o trabalho excêntrico total e o pico de torque excêntrico durante o exercício excêntrico não foram significativamente diferentes entre os grupos. Então, você tem aqui o grupo carboidrato, né, do trabalho excêntrico total, com um valor de 13,639, proteína 12,458 e proteína mais antioxidante 13,518. E o pico de torque excêntrico, né, para o grupo carboidrato, foram 196 libras, 178 libras para o grupo proteína e 206 libras para o grupo proteína mais antioxidante. Então, eles não encontraram diferença significativa entre os grupos no exercício excêntrico. Pois bem, aqui nesse slide, né, nessas imagens, elas mostram de fato o resultado das avaliações. Então, no primeiro gráfico, referente ao pico de torque isométrico, não houve diferença significativa entre os grupos analisados e também não houve uma interação entre os grupos ao longo do tempo. E quando essa avaliação, né, foi expressa em porcentagem, lembrando que estamos falando do pico de torque isométrico, né, também não foi constatado nenhum efeito significativo entre os grupos ou efeito entre os grupos ao longo do tempo. Então, a gente aqui consegue verificar no gráfico, a gente tem o ponto de baseline, que é antes do exercício excêntrico, e os momentos zero, ou seja, logo após o exercício excêntrico, 1 hora, 6 horas e 24 horas após. E aqui a gente tem um grupo carboidrato, né, que a gente chama de grupo controle, em preto, o grupo proteína acinzentado, né, em cinza, e em branco, o grupo proteína mais antioxidantes. Se referindo agora ao pico de torque isocinético, né,
eles detectaram, né, eles visualizaram um efeito de interação significativo para os grupos ao longo do tempo, onde os grupos proteína e proteína mais antioxidante apresentaram forças de torque maiores que o grupo carboidrato. E após o teste de pós-hoc, eles confirmou-se a diferença significativa entre os três grupos no tempo de 24 horas, porém eles não verificaram, né, efeito significativo principal do tempo entre os grupos. E no gráfico abaixo, né, quando representado em porcentagem, o efeito do tempo foi novamente significativo, especialmente no tempo de 24 horas, né? E além disso, houve um efeito principal do tempo pelo grupo significativo, mas não houve efeito de interação do grupo sobre o tempo. E no teste de pós-hoc, do efeito do grupo, foi revelado, né, que tanto o proteína como proteína mais antioxidante tiveram valores 11% e 17% em média maiores no pico de torque isocinético que o grupo carboidrato, que a gente chama de grupo controle. Então, visualizado aqui através do gráfico. Tá? Bom, se referindo agora à dor muscular e circunferência da coxa, todos os grupos experimentaram um aumento significativo da dor muscular, tanto na avaliação sem peso como na avaliação com peso. Na avaliação sem peso, o grupo proteína mais antioxidante apresentou a menor dor ao longo do tempo. E o teste pós-hoc demonstrou uma dor menor no grupo proteína mais antioxidante que o grupo proteína, tanto no momento imediato após o exercício excêntrico, como na primeira, na segunda e na sexta hora, né, após o exercício excêntrico. E na avaliação com peso, o grupo proteína e antioxidante, né, apresentou a menor dor também, né, ao longo do tempo, e uma dor menor que o grupo proteína imediatamente após o exercício excêntrico, na primeira, na segunda e na sexta hora após o exercício excêntrico. E, referente à circunferência da coxa, né, houve um aumento significativo dessa circunferência em ambos os grupos ao longo do tempo, mas não houve uma diferença significativa entre os grupos e efeito de interação grupo sobre tempo, né, a relação do grupo e o tempo. Bom, aqui os pesquisadores, né, eles levantaram a discussão sobre o estudo e as principais descobertas desse estudo demonstraram que durante o período agudo de 24 horas pós exercício excêntrico, primeiramente, a função muscular é significativamente reduzida e a dor muscular e circunferência da coxa aumentam. Posteriormente, eles constataram que ambos os grupos que suplementaram proteína tenderam a ter melhor função muscular isométrica e função muscular isocinética significativamente maior em relação ao grupo controle, que foi o grupo que fez o consumo de carboidratos. Eles também constataram que a suplementação de proteína combinada com antioxidante tendeu a ter melhor torque isocinético absoluto e significativamente menor percepção de dor ao longo do tempo quando comparado ao grupo proteína e grupo carboidrato. Além disso, né, pesquisas anteriores demonstraram que a suplementação de antioxidantes derivados de frutas melhora a recuperação da função muscular após exercícios excêntricos fatigantes. Mas nesses estudos, eles continham, né, a avaliação que foi feita foi usando frutas inteiras ou suco de frutas pasteurizados, contendo uma combinação não só de antocianinas, como também compostos fenólicos, flavonoides, elagitanos ou, né, ácido elágico. E nesse estudo em si, apresentado, foi usado um antioxidante derivado do extrato de antocianina de frutas vermelhas misturadas, onde os pesquisadores não encontraram nenhum efeito sinérgico da proteína mais antioxidante e não houve benefício adicional, além do benefício fornecido pelo consumo da proteína isoladamente, né, conforme apresentado pelos gráficos. Além disso, os pesquisadores eles alegaram que são necessários, né, trabalhos futuros para determinar se a estratégia de dosagem ideal ou, né, os tipos de antioxidantes utilizados podem influenciar o impacto da suplementação de antioxidantes na função muscular após exercícios excêntricos.
Esse estudo apresentado, usando uma avaliação com e sem peso, né, para avaliação da percepção de dor muscular, foi mostrado que apenas na suplementação de proteína mais antioxidante, essa suplementação ela impacta favoravelmente a dor muscular percebida, conforme mostrado, né, nos gráficos. E embora tenha havido um efeito de tempo significativo para o aumento da circunferência da coxa, que é um indicativo, né, de inchaço de respostas inflamatórias localizadas, nenhum efeito de grupo ou efeito de grupos ao longo do tempo foram localizados. E os pesquisadores alegaram, né, na discussão, que a descoberta dessa dor percebida bem menor ao longo do tempo, com a suplementação de proteína mais antioxidante, é intrigante. E embora os mecanismos precisos para a redução dessa dor seja ainda, até o momento, né, seja desconhecido, ele supõe que pode estar relacionado ao alto teor de leucina ou aminoácidos essenciais na proteína do soro de leite. Também pode estar associado ao potencial antioxidante para reduzir a dor muscular, após, né, o exercício excêntrico, ou também está relacionado com os muitos bioativos presentes nas várias formas de proteína do soro do leite. E como considerações finais, né, eles colocaram no estudo, embora esses resultados demonstrem uma função muscular melhorada e dores musculares atenuadas com a suplementação de proteína e antioxidante combinada, é necessário uma avaliação mais aprofundada dessa estratégia de recuperação, né, especialmente o tipo de antioxidante utilizado, a dose e a estratégia de dosagem que precisa de otimização também, em caso, né, sejam realizados estudos futuros sobre essa temática. E, além disso, a análise de marcadores sanguíneos de dano muscular e estresse oxidativo, ela pode fornecer informações sobre os mecanismos subjacentes da suplementação de proteínas e antioxidantes na recuperação da dor muscular e função muscular após exercícios excêntricos. Bom, era isso. Eu agradeço a todos pela atenção. Uma boa tarde e obrigado. Obrigado, Luiz. Muito boa a apresentação, o artigo também bastante interessante. Tem muita relação com o que a gente está fazendo aqui, com alguns dos projetos que estão em andamento e que também vão ser iniciados. E a gente vai, então, abrir para discussão. Vou primeiro encerrar aqui a gravação e aí a gente inicia a discussão. Então, agradeço a sua participação aqui na apresentação. Obrigado.